Primeiro ano A, B e C. Bom dia. Vamos começar nossa aula de hoje, certo? A aula de hoje é sobre o Egito Antigo, que é o capítulo 5 do seu livro didático, tá certo? Vou fazer uma pequena explanação, certo? Preste atenção, porque você vai produzir, depois dessa explicação, a atividade de hoje será produzir um texto explicativo, tá certo? Depois eu vou postar direitinho explicando o que é que você vai fazer. Mas vamos lá. Para falar do Egito Antigo, eu queria dizer a vocês o seguinte, que diferentemente das outras regiões antigas, o Egito Antigo hoje continua sendo Egito, né? A localização dele é a mesma. Ele se localiza ao norte da África, às margens do rio Nilo, certo? Mas o que nós vamos conversar na aula de hoje, o que eu vou falar a vocês na aula de hoje, não é sobre o Egito da atualidade. Eu vou falar sobre o Egito Antigo, certo? Como era que se formava? Qual era a formação do Egito Antigo? Como é que o Egito Antigo se formou? Como eu já disse a vocês, ele vai se desenvolver às margens do rio Nilo e a sua formação é uma formação em nomos. Aí você diz, professora, o que é nomos? Nomos eram pequenas tribos, né, que eles não chamavam de tribos, eles chamavam de nomos. Então, esses nomos se espalharam, né, pelas margens do rio Nilo e deram formação, né, formaram o Egito Antigo, que com o crescimento desses nomos, o Egito Antigo vai se dividir em duas partes, o Baixo Egito e o Alto Egito, certo? Então, por muito tempo, o Egito Antigo ele é dividido, né, em duas partes, Baixo Egito e Alto Egito. Uma das curiosidades em relação, né, ao Egito Antigo é que com essa divisão, o Egito vai ter seu primeiro faraó, né? O que é faraó? Faraó era o título que o governante do Egito recebia, né? Para você compreender. Por exemplo, o Brasil atual, o governante recebe o título de presidente. Antigamente, a maioria dos países tinham como governante rei, imperador, e no Egito Antigo, o governante recebia o título de faraó. Então, quando o Egito era dividido em Alto Egito e Baixo Egito, o Egito teve seu primeiro faraó, que o nome dele era Menés, certo? É tanto que muitos historiadores chamam Menés de o faraó das duas coroas. Por que o faraó das duas coroas? Porque ele governava o Baixo Egito e o Alto Egito, tá certo? Em relação à sociedade, preste atenção. Como era que a sociedade egípcia se dividia, ou como era que ela se formava? Qual era a formação da sociedade egípcia ou do Egito Antigo? Era uma sociedade estamental. O que é estamental? Ela estava dividida em estados, era de acordo com a posição social da pessoa. Mas, para você entender melhor, ela era piramidal, certo? O que é ser piramidal? Era uma sociedade em que as pessoas estavam distribuídas em formas de pirâmide. Por exemplo, a pirâmide social do Egito, lá em cima estava o faraó, certo? Logo abaixo do faraó vinham os sacerdotes. Logo abaixo dos sacerdotes apareciam os escribas. Aí você me diz assim, professor, mas quem eram os escribas? Os escribas eram as pessoas que sabiam, que dominavam a leitura no Egito, eram aqueles que sabiam ler, né? Porque você deve estar lembrado que a semana passada a gente estudou os povos mesopotâmicos, e você lembra que os povos mesopotâmicos descobriram a escrita cuneiforme. Os egípcios descobriram a hieroglífica. Então, essas pessoas que dominavam, que geralmente eram sacerdotes, que dominavam a escrita, eles eram chamados de escribas. Então, abaixo dos sacerdotes
vinha os escribas. Em seguida, vinha os soldados, depois vinham os camponeses, os artesãos, e por último, lá embaixo, lá na base da pirâmide, estavam os escravos. Certo? Escravos, que como a gente já viu em outras aulas, eles se tornavam escravos por dívida, eles se tornavam escravos porque eram vencidos em guerras, em lutas, enfim. Então, para você ficar entendendo melhor, a sociedade era piramidal. Então, observe aí no seu livro, você pode até construir uma pirâmide, né, colocando, né, nessa pirâmide o nome nome dessas sociedades, né? Faraó, sacerdote, nobres, escribas, camponeses e por aí até os escravos, certo? E a política, como era a política do Egito Antigo? Era uma política teocrática. Presta atenção, por que teocrática? Porque o faraó era um representante de Deus na terra. Ele tinha um poder tão grande que ele era considerado um deus aqui na terra. Então, por isso que a política era teocrática. E a religião egípcia, do Egito Antigo, como era a religião? Eles eram politeístas. Mas o que é ser politeísta? Politeísta é acreditar em vários deuses. Então, eles acreditavam em vários deuses, certo? E a economia? Como era a economia do Egito Antigo? A economia do Egito Antigo se baseava na agricultura, especialmente essa agricultura era desenvolvida às margens do Rio Nilo. Então, o Rio Nilo oferecia, né, uma vasta área produtiva, uma vasta área, né, onde as águas desse rio passavam nas suas enchentes, quando a enchente terminava, que o rio voltava para seu curso. Então, as terras que foram banhadas por essas águas, era deixado nessas terras vamos dizer assim, como é que chama? Uma espécie de humus, né, chamado humus, que fertilizava, era um fertilizante deixado pelo rio, chamado de humus, que essas terras se tornavam férteis demais. Então a agricultura era muito bem, né, elaborada, era uma agricultura muito bem feita pelos egípcios, porque as terras eram férteis, terras banhadas pelo rio Nilo. Então eram terras tão férteis que um antigo historiador chamado de Heródoto, ele usou até a frase que o Egito era uma dádiva do Nilo. Dádiva quer dizer presente. Então, segundo Heródoto, o Egito era um presente que o Nilo oferecia às pessoas, né? Então, em contexto da religião, eles eram politeístas e eles acreditavam na vida após a morte. Por isso que eles desenvolveram a mumificação. Você já deve ter assistido filmes com múmias, né? Então, o fato deles acreditarem, né, na vida após a morte, quando uma pessoa morria, principalmente aqueles que eram de classe rica, eles eram mumificados. O que era ser mumificado? Eles abriam o corpo todinho da pessoa, tirava todas as vísceras, ou seja, os órgãos internos, e eles recheavam esse corpo com ervas, com um líquido que eles mesmos sabiam fazer, com as ervas que eles desenvolveram, e depois eles fechavam e envolvia a pessoa todinha em tecidos, um tecido chamado de bandagem, né? Aquela pessoa era envolvida todinha num tecido que era umificado, né? Era em líquido que eles também preparavam com ervas. E essas múmias, a maioria delas eram de faraós, eram da classe rica, dos nobres. Então, existe até na história faraós que tiveram seus corpos envolvidos em tecidos, em bandagens, em ouro líquido. Um tempo aí surgiu
foi descoberto 2 múmias que foram chamadas de múmias douradas, porque elas estavam envolvidas em bandagens com líquido de ouro, certo? Então, a mumificação foi uma das coisas, no contexto da ciência, desenvolvida, né, pelos egípcios, até porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, quando uma pessoa morria, se fosse rica, era mumificada e levava, né, para seu túmulo, que esse túmulo era nas pirâmides, as grandes pirâmides também marcam, né, uma marca do Egito Antigo, é a construção das grandes pirâmides, e esses faraós, eles geralmente eram sepultados nas pirâmides, como foi o caso de Quéops, de Merinos, né, que foram grandes faraós do Egito, certo? E pelo fato deles acreditarem, eles serem politeístas, acreditarem em vários deuses e acreditarem na vida após a morte, eles acreditavam num deus chamado Deus Osíris, que Osíris era o deus da morte, né? Segundo a história, quando as pessoas morriam, Osíris era quem fazia o julgamento. Esse julgamento era feito pesando o coração da pessoa. Então, tudo isso se relacionava ao fato de eles serem politeístas, certo? Mas eu queria encerrar a aula de hoje, a explicação de hoje, falando uma observaçãozinha que lá no livro vocês vão encontrar, que é falando, leiam com atenção sobre os reinos cuxitas. O que são esses reinos cuxitas? Foram reinos que tiveram faraós negros na história do Egito, né? Passaram, né, pelo Egito, faraós negros. É tanto que a história diz, né, que esses faraós negros, né, tiveram uma grande importância, né, para o povo egípcio, certo? E lembrando também, na história, segundo a história, Cleópatra, ela exerceu a posição de faraó e ela era uma negra, né? Então, chama a atenção de vocês para essas curiosidades. E eu vou encerrar, né, concluindo, né, o estudo, né, sobre o Egito, que os povos egípcios, eles deixaram, né, bastante coisas que até hoje a humanidade, né, se utiliza, a humanidade se baseou, né, nos egípcios, como, por exemplo, o domínio da química, né, porque quando eles faziam os produtos para a mumificação, eles dominavam a química, a matemática, né, a medicina, né, segundo a história, eles já faziam algumas cirurgias, os egípcios. E a astronomia, né, segundo a história, os egípcios, eles se orientavam pelas estrelas, tá certo? Então, essa aula, essa explicação, né, é um resumo dos povos egípcios, que você pode ler no seu livro didático, muito mais coisa, tá certo? Um abraço a todos.